Hoje eu vim mostrar para vocês, num cenário diferente, a sala da minha casa, com uma participante especial, aluna que está aqui do lado, alguns livros que eu indico para social medias que estão começando ou que já estão trabalhando com isso há um tempo, porque é uma coisa que eu sempre falo aqui, é que um social media, para ganhar mais dinheiro, para valorizar o seu trabalho, para gerar mais resultado para os seus clientes, ele precisa estudar. E existem várias formas de estudar e uma delas é com uma boa leitura e, claro, tu poder aplicar depois essa leitura. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar alguns livros que eu acho importante um social media ler. E não são só somente livros de marketing, são livros também que eu acredito que como profissional a gente precisa desenvolver essas habilidades e os livros nos ajudam muito nisso, tá? Eu separei 12 livros para indicar para vocês e eu quero explicar alguns pontos principais de cada livro, para ti também ver se tu tá no momento de comprar esse livro, se é um momento para te ler. Só que eu resolvi dividir este vídeo em duas partes. Então, na primeira parte eu vou trazer 6 livros e depois na segunda os outros 6. E fiz questão, então, de mesclar um pouco os tipos de livro para mostrar para vocês em cada um dos vídeos. Então, assiste a parte 1 e depois tu pode assistir a parte 2. Vamos lá. Começando pelo meu livro preferido de marketing, o Isso é Marketing. Ele é um livro maravilhoso. Eu acho que todo mundo que é social media ou que trabalha com marketing deveria ler esse livro. Ele está todo sublinhado. Eu fiz bastante considerações sobre esses livros. Inclusive, foi um livro que me inspirou a voltar aqui para o YouTube, a produzir conteúdo para o YouTube. E se tu trabalha realmente com marketing, principalmente se tu é social media, ele é bem importante para te ter alguns conceitos que vão te deixar mais seguro no teu trabalho e que vão te guiar, porque ele é um livro super atualizado, ele te dá vários insights, várias informações que tu deve aplicar para o perfil dos teus clientes e para o teu também, se tu trabalha com isso, tá? Então, às vezes tem alguns conceitos que a gente já viu, que a gente já estudou em algum outro lugar, mas é bem importante de tu ler, porque ele se aprofunda em alguns pontos que é bem importante da gente colocar em prática. Então, esse livro é um dos que, assim, que eu mais recomendo falando em marketing. Agora, um livro que ele não é tão técnico é o Essencialismo, que eu coloquei ele aqui nessa lista porque ele trouxe conceitos importantes que eu acho legal da gente aplicar no nosso dia a dia, principalmente quando a gente pensa em produtividade, em atender com o cliente. Então, ele dá vários insights que a gente pode usar para lidar com as pessoas, para colocar limite, que isso é bem importante quando a gente está trabalhando com clientes, principalmente nessa área aqui de social media, e também para a gente, porque pensa, se a gente vive no mundo da internet, no mundo das informações, que tem muita coisa rolando, muita técnica, muita coisa, a gente nunca sabe o que seguir. O essencialismo, ele nos dá um guia de como a gente seguir a coisa certa, ter disciplina, ter foco no que é realmente certo, tá? Então, é um livro que eu recomendo, é uma leitura bem legal de ser feita e ele não é focado em marketing, mas com certeza tu consegue aplicar muito ele. Recomendo super. Um clássico do marketing que eu recomendo é o Marketing. Agora já tem a versão 5.0, mas aqui eu vou falar da 4.0, que é a versão que eu li. Ele, assim, ó, eu acho que também todo mundo que trabalha ali com marketing, com a parte de redes sociais, deveria ler, porque ele nos dá uma base bem importante, que às vezes a gente já aplica na nossa prática, mas a gente não sabe o porquê que a gente está fazendo isso, o porquê que dá certo. E esse livro, ele já nos dá toda essa base, tá? Então, tem a versão atualizada já, mas aqui ele já fala bastante coisa da parte digital. Então, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro ou a versão atualizada. Esse aqui já me ajudou bastante, tá? Talvez eu compre a versão atualizada e conte aqui pra vocês depois, mas é um livro que vale super a pena. Então, leiam. Esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, eu li há muitos anos atrás. Quando eu comecei, eu acho que eu tinha 15 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar. E é um livro que realmente muda a tua mente. E por que eu tô recomendando aqui nesse vídeo, tá? Porque tu, como social media, como uma empreendedora, como um empreendedor, tu vai lidar com dinheiro, tu precisa pagar tuas contas em algum momento e tu também precisa aprender a guardar o teu dinheiro. Por quê? Eu só consegui arriscar na carreira de social media e dar alguns passos porque eu soube gerir muito bem o meu dinheiro. Porque se tu fica preso, dependente do dinheiro, tu não vai conseguir
talvez pensar em demitir alguns clientes que te pagam pouco para focar naqueles que te pagam mais. Então é muito importante porque o dinheiro ele acaba influenciando em várias decisões que a gente toma na nossa empresa e na nossa vida pessoal, e a gente precisa saber tudo aquilo que é importante para a gente ser bem-sucedido, para saber cuidar do nosso dinheiro. Então eu recomendo muito esse livro para qualquer tipo de pessoa. Outro livro técnico que é muito bom é As Armas da Persuasão. Então, se tu produz conteúdo, ele vai te dar vários insights e ferramentas práticas para que tu possa aprender a linguagem persuasiva, transportar isso para as redes sociais, usar essa linguagem nas redes sociais. Então pensa que tanto tu, quando vai fechar um contrato com um cliente, quanto os conteúdos que tu está produzindo para esses clientes nas redes sociais dele, tem um objetivo final, que é vender algum produto, vender algum serviço, convencer o cliente de alguma coisa. Então, esse livro ele vai te guiar nisso, tá? Ele é um pouco mais técnico, é legal tu ir lendo esse livro e anotando, tirando algumas ideias dele, mas eu super recomendo que tu tenha ele, leia e releia, porque ele é bem importante, tá? E por fim, eu recomendo este livro aqui, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que um dos grandes diferenciais que a gente deveria ter é justamente a parte de atendimento ao nosso cliente. Então, de criar um relacionamento, de atender ele muito bem. Porque eu, inclusive, falei isso num vídeo muito recente, que muitos clientes vêm para nós que cancelaram o contrato com outras empresas por causa do relacionamento. Que o relacionamento que eles tinham com os profissionais não era bom. E o atendimento, o relacionamento com as pessoas precisa ser um diferencial. Porque tu precisa entender o teu cliente e entender o cliente dele para criar ali conteúdos, para poder vender, enfim, qual que seja o objetivo das redes sociais do seu cliente. Então é muito importante que tu saiba conversar com as pessoas, que tu saiba ouvi-las. Nesse livro tem técnicas bem legal para conversar com as pessoas e também falar em público, porque seja uma reunião que tu vai fazer, tu vai apresentar uma proposta, alguma coisa assim, tu também tem que dominar essas habilidades. Quero saber se tu já leu algum desses livros que eu recomendei e se tu leu depois que eu recomendei, volta aqui e me conta o que tu achou. E não deixa de assistir a parte 2 desse vídeo com a recomendação de mais 6 livros que vão te ajudar aí na carreira de social media e na produção de conteúdo. Te vejo então no próximo vídeo.